Boa noite a todos. Hoje é com muita alegria que hoje eu estou na posição de, não orador, né, mas como apenas um instrumento, um facilitador do Cristo, para que nós possamos estudar a doutrina espírita, sempre de uma forma simples, objetiva, tal qual Kardec realizou na codificação, e que nós possamos ser um instrumento bom e que nós não sejamos um tropeço para a espiritualidade, né? Que nós possamos desenvolver o estudo da noite com bastante simplicidade e objetividade. E hoje é um dia muito especial para todos nós que escolhemos estar aqui. Conversávamos há pouco ali na frente, como esse período de carnaval é complicado. E o que nós vamos falar hoje, ele serve também como um preparo para que a gente comece a entender o porquê que nós vivemos num mundo tão conturbado e que, como o grande Paulo, o apóstolo, disse, né? Pai, o mal que eu não desejo fazer, eu faço. E o bem que muitas das vezes eu desejo realizar, fazer, eu não faço. E hoje nós vamos ter um estudo, um manancial para a gente entender por que a gente é tão arrastado, tão tentado a realizar e fazer o mal. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E esses dias de carnaval, realmente, ele mexe com as nossas estruturas, com o nosso eu, né? Eu, espírito que sou. Porque tudo que acontece ao nosso redor são chamativas para que a gente deslize, que a gente escorregue. E nós devemos, como bons cristãos e espíritas, estar com a rédea da nossa vida na mão. Quem deve ter a rédea da vida na mão somos nós, da nossa própria vida. Respondemos apenas pela nossa própria vida. Não respondo pela vida do próximo. O próximo responde pela vida dele. Necessitamos, sim, evoluir coletivamente. Nós, isolados, não conseguiríamos evoluir. Então, Deus, na sua sabedoria, nos ofereceu a sociedade, a coletividade, principalmente a família, como berço de evolução constante, evolução moral, intelectual, no seio da família principalmente. E hoje nós vamos falar então um pouco sobre isso. O tema da nossa palestra hoje é vigiai e orai. E antes de nós iniciarmos o estudo da noite, eu vou dizer sobre um pilar da doutrina espírita, que a doutrina espírita ela é embasada em 3 pilares, né? A filosofia, a ciência como base, convergendo para a religião, religiosidade, para Deus, fé. A ciência e a filosofia são muito importantes e muito bem trabalhadas na doutrina espírita. E eu vou me ater mais à filosofia e dizer um pouquinho como funciona a filosofia e como é importante a arte e o ato e a ação de filosofar, né? Porque nós imaginamos que filosofar, só os grandes sábios da antiguidade ou a pessoa que estuda filosofia pode filosofar. Não. Sempre quando nós temos o impulso de buscar uma resposta para a nossa vida, por exemplo, eu estou filosofando. Então, filosofia é a arte de questionar, de perguntar o porquê de tal acontecimento e de tal efeito na minha vida. Então, quando eu pergunto algo, eu estou buscando respostas para a minha vida. E a essência da parte filosófica da doutrina espírita é essa: buscar respostas
para que eu tenha respostas para a minha vida, para que eu possa me melhorar. Entender. Por que eu estou triste? Por que eu estou vivenciando tribulações, provas? Por quê? Por quê? Por quê? E o grande filósofo somos nós, aquele que questiona cada situação da vida, principalmente as íntimas, que na questão 919 diz isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o impulso de questionar e buscar respostas é o que faz da gente criatura com mais possibilidades de melhorar e de crescer. Então, nós podemos entender que a nossa evolução não se dá através das respostas que nós temos, mas sim na busca constante de respostas. Então, a evolução não é a resposta pronta, mas é o questionar, é o quanto eu questiono, que eu emprego de questionamento para a minha própria vida, para a vida da minha família, para tudo que me acontece. Então, quando eu questiono mais, eu tenho maiores possibilidades de crescimento. A pessoa que deixa a vida levar, a vida leva eu, né? E vive de uma forma sem questionamento, sem procurar entender as coisas da vida, ela acaba evoluindo menos e mais demoradamente. Então, é importante dizer isso, porque a parte filosófica da doutrina espírita e filosofia é algo simples, né? E nós devemos entender isso como algo simples. Então, para nós iniciarmos, o vigiai e orai foi uma recomendação de Jesus. E antes de nós iniciarmos, nós vamos entender uma coisa importantíssima. Que o vigiai, ele vem antes do orai, e tem um propósito para isso. Vocês sabiam disso? Quando Jesus nos orienta a vigiar, Ele está nos pedindo, nos orientando a vigiar o quê? O vizinho, a vida do outro. Hã? Mais precisamente, os nossos pensamentos. Porque espírito é mente. Vamos esquecer tudo o que nós conhecemos de espírito. Vamos esquecer que nós estamos encarnados, né? Nós somos espíritos e estamos encarnados. Vamos esquecer esse corpo, vamos esquecer o perispírito, que é o corpo fluídico, da qual, quando estamos desencarnados, nos utilizamos para nos manifestarmos. Vamos esquecer isso. E vamos buscar entender o que é o espírito, na sua essência. O que é o espírito? Mente. Pensamento. E podemos arriscar também que sentimento. Então, pensamento e sentimento é a essência de nós espíritos. E qual é a atenção que nós estamos dando para os nossos próprios pensamentos e sentimentos? Qual é a atenção? É a chave. Pensamento. Se nós criarmos um ponto inicial, pensamento. O pensamento é o espelho da vida lá fora. Tudo que eu penso reflete para fora. E tudo que eu penso, se muitas das vezes eu pensasse antes de falar algo, no calor da emoção, com raiva, com rancor, se eu realmente passasse para o crivo da razão, do pensamento, eu evitaria vários problemas que eu adquiro por não pensar em falar determinada coisa no calor da emoção, por exemplo. Vivemos de uma forma mecânica, né? E culpamos a correria, culpamos a vida atribulada, os problemas, dificuldades, para nos isentarmos das nossas próprias faltas. E essas faltas iniciam no pensamento. Porque o pensamento é o espírito ativo.
Se eu não realizar nada e só pensar, eu estou trabalhando. Aqui, hoje, não só o Rafael está trabalhando. Vocês estão trabalhando junto comigo, vocês sabiam disso? Como que vocês estão trabalhando aqui nesse momento? Vocês estão emanando que tipo de ondas vibratórias, de pensamentos, de sentimentos para mim? Às vezes eu olho está com um semblante mais, uma vibração bacana, e eu foco naquela pessoa para me dar uma sustentação. Às vezes o outro está meio cambaleando, meio com sono. Se eu focar naquela pessoa, eu derrubo o palestrante. E essa média vibracional íntima de cada um cria uma atmosfera no ambiente. Olha onde que eu contribuo com a atmosfera do ambiente. Eu contribuo intimamente com a atmosfera do ambiente. Queremos aparentar para as pessoas que somos virtuosos. Vestimos uma máscara para que todos pensem que somos virtuosos, criaturas acabadas, bondosas, amorosas. E nós somos isso? Ainda não. Não falo isso para a gente cavar um buraco, se enterrar e se afundar, não. Mas é necessário a gente entender a nossa real situação. É um puxão de orelha que a doutrina nos dá para que nós não coloquemos embaixo do tapete as nossas imperfeições. Que nós tenhamos coragem, deixemos o orgulho de lado e reconheçamos o que deve ser trabalhado. Essa é a proposta. Como eu vou melhorar algo que eu desconheço? Então eu preciso com coragem entender tudo que eu tenho de ruim, de mal, para poder trabalhar. Então, a vigilância é tudo isso. Perceba que nós nem entramos no campo da oração ainda. Vigilância. Pensamento e sentimento. Eu acordo de manhã, como que eu estou me sentindo? Na maioria das vezes. Com preguiça, né? Você já parou de pensar que acordar todo dia de manhã já é um ato de bravura, de luta? Para mim, pelo menos, é. Todo dia tem que acordar 6 horas da manhã, fazer várias coisas já dentro de casa, já é um esforço. E aí a gente entra num outro campo do esforço, do trabalho. Nós estamos aqui para nos esforçar, para trabalhar. Nós não estamos aqui de férias. Quem pensa em ter uma vida tranquila, nessa época do carnaval, com a ilusão carnavalesca, com excesso de bebidas, do sensualismo, isso é ilusão. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para trabalhar. Né? Então, se eu acordo reclamando, eu estou perdendo uma encarnação. Eu estou vivendo a vida de forma infantil. E a doutrina espírita é um bálsamo que nos dá a orientação de que o acordar de manhã é um esforço.
É um trabalho, não é fácil. Somente para pessoas preguiçosas como eu. Difícil acordar. Eu sou. Reconheço. Estou trabalhando. E surte efeito. Né? Então perceba, o vigiar é tudo isso. Ele é muito complexo. Então a gente lê vigiai e orai e passa batido e não se questiona o que nós devemos vigiar. Isso é o estudo metódico aprofundado. Né? E é importante dizer sobre a lei de causa e efeito, nessa questão de vigilância. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um problema na vida, né? Eu estou diante de um problema. E nessa situação, eu preciso entender o porquê, olha a filosofia, o porquê que eu estou nessa situação. O que nós costumamos fazer? Vamos ser sinceros. Eu estou nessa situação porque minha esposa, olha só o que ela faz. Estou cansado de falar para ela não agir assim, que ela agindo assim faz com que eu me sinta mal. Culpando sempre exteriormente as pessoas pela situação que você se encontra. Errado. Eu estou numa situação ruim porque eu fui demitido do trabalho, do emprego. Errado. Se nós pensarmos assim, eu sou uma pessoa que não tenho fé. Porque Deus escreve reto por linhas tortas. Então, uma coisa que eu penso que é ruim, no prisma material, Deus no seu projeto é uma coisa boa que está acontecendo comigo. Olha a visão que eu tenho, já muda. Então, tudo que eu enxergo como ruim, tem um propósito bom para Deus. Inclusive as nossas provas. Vivemos num mundo de provas e expiações. E o que são provas? Dificuldades. Provas, aquela da escola. Eu estudo e realizo uma prova para ver se eu consigo tirar nota boa e passar de ano. É isso, provas. E logo que aparece um problema, entre aspas, uma dificuldade, uma prova na minha vida, o que eu faço? Fico murmurando, me revolto, não aceito. É isso que Deus espera de nós, diante de uma prova? Não. Deus nos oferece provas como bênçãos em nossas vidas. E quando eu estou diante de uma prova, eu preciso passar por ela, tirar proveito dela e sair mais forte, mais esclarecido. E essa é a necessidade da prova. E não é, diante das provas não é para a gente ficar chutando, murmurando, se revoltando, não aceitando, não é esse o propósito. E nós fazemos isso. Todos nós, inclusive eu. Temos que trabalhar, se esforçar diariamente para entender isso. Isso tudo é vigilância. Isso tudo é o vigiar. Como que eu estou me portando diante de uma prova? Eu estou reclamando? Eu estou aceitando? Mas só aceitar uma prova é bom? Não. Eu tenho que analisar, aceitar aquilo, mas modificar alguma coisa íntima para transportar isso, passar por isso de uma forma eficaz. Esse é o objetivo. Porque se a gente ficar aceitando e de braço cruzado e não realizando nada para transformar aquela situação, de nada adianta. Aí nós... está falando da causa, né? Então a causa, lembre-se do filosofar. Para todo problema que eu tenho, eu vou perguntando por quê. Por quê? Até eu encontrar a causa do problema. Por exemplo, eu tenho gastrite. Por que eu tenho gastrite? Gastrite é algo físico do corpo. Por que o Rafael tem gastrite? Porque ontem eu comi muito churrasco.
Então quando eu como muito, me ataca a gastrite. Estou satisfeito? Estou satisfeito com a resposta? Não estou satisfeito. Por que que eu como muito? Por que a gente come muito? Porque a gente tem muita fome? A gente come muito porque tem muita fome? Não. Então por que que a gente come muito? Como muito porque eu sou ansioso. Eu como muito porque eu estou deprimido. Tem pessoas que comem muito quando está deprimido. Está ficando legal. Então, a ansiedade e a depressão é uma doença do corpo? Não, do espírito. Mental. É o exercício. Então, a ansiedade é uma doença da mente. Eu vivo o futuro, não vivo o presente, o hoje. E a depressão eu vivo o passado, não vivo o hoje. Então, minha mente está no futuro, ansiosa. Eu estou aqui, às vezes, fazendo uma palestra e pensando no que eu tenho que fazer amanhã no trabalho. Isso é a mente ansiosa. E a ansiedade gira uma mente acelerada, e eu acabo fazendo as coisas, às vezes, sem pensar, né, entre aspas, e acabo comendo exageradamente e atacando a minha gastrite. Perceba, a gastrite é algo físico, mas a causa da gastrite ela é espiritual. Eu tenho um amigo médico que ele garante para mim que 100% das doenças físicas ela é psicossomáticas, ela começa na mente. Ele é espírita também. Ele garante. Um câncer, por exemplo. Às vezes, não é nessa vida, mas eu remontei tudo, perguntei sobre essa vida, está tudo certo, não fiz nada, não deslizei em nada. Às vezes é uma vida anterior, que fica impregnada no perispírito e eu trago nessa existência algum indício de câncer ou qualquer outra doença física, né? Então lembre-se, sempre que nós perguntamos para buscar a causa de um problema, e naturalmente essa causa vai ser do espírito, aí eu vou resolver os meus problemas. Agora, se eu ficar tomando omeprazol, vamos voltar na gastrite. Eu tenho gastrite hoje, tomo omeprazol, dá uma melhoradinha. Amanhã, passa o dia normal, depois de amanhã, ataca a gastrite, toma omeprazol. Eu estou tentando curar o efeito do problema. Eu não estou matando o mal com a raiz, lá na causa. E isso é para tudo na nossa vida. Se nós não formos no ninho e atacarmos o mal pela raiz, a causa dos nossos problemas, e que naturalmente nós vamos encontrar que é do espírito, nós não vamos sanar os nossos problemas. A importância da causa e efeito, né? Que é uma lei de Deus. Tem como nós fugirmos da lei de causa e efeito? Tem como nós fugirmos? Não tem. Uma ação trabalhista, uma causa trabalhista de uma lei humana, a gente tem uns artifícios, muda aqui, papelado dali, faz umas manobras e a gente se safa, de repente, de uma lei humana. Mas a lei de Deus, nós não saímos. Ela sempre foi a mesma lei, lá atrás, hoje, vai continuar sendo a mesma lei, né? A cada um segundo as suas obras. Aí nós vamos entrar no campo da oração. Agora nós vamos entrar no campo da oração. Quando eu oro, e se eu oro com a mente acelerada, ansiosa, agitada, o sentimento rancoroso, com mágoa, qual que é a consequência da minha oração? Se eu realizar a oração de qualquer jeito e não passar esse pente fino da vigilância em tudo e para depois realizar uma oração, qual que é o efeito? Pequeno. Deus não desampara nenhuma das suas
criaturas, né? Mas, se nós orarmos ou continuarmos orando de forma mecânica, não analisar primeiro as nossas necessidades, essa vigilância, passar esse pente fino. Pessoal, não estou falando que a gente vai passar esse pente fino e vai se santificar no ato. Não. É um trabalho árduo. Minuto após minuto. Antes, milésimo de segundo atrás de milésimo de segundo. A vigilância ela é constante. Nós esperamos terminar um ano, nas festas de final de ano, para fazer esse pente fino, no final do ano. E segundo Santo Agostinho, ele fazia isso todo anoitecer, antes de se deitar, ele passava um pente fino de tudo que ele realizou naquele dia. Mas eu vou além de Santo Agostinho, eu vou trazer para que a gente pense nisso a cada instante. Como que eu estou? O que eu estou atraindo para mim mesmo? Como está o meu padrão? Né? Isso é vigilância. E nessa forma, o orar, ele vai ser natural. E eu vou entrar num item que se chama estado oracional permanente, onde a vigilância se confunde com a oração, que o ato de vigiar, ele naturalmente te leva a orar. Diante de qualquer afazer da vida, do cotidiano, no trabalho, em casa, qualquer afazer, se eu estiver no estado oracional permanente, eu vou ser uma criatura mais assertiva, mais feliz. Não estou dizendo que eu tenho que caminhar para ir nosso Pai do céu santificado. Não é isso, de uma forma mecânica. Isso é mental, né? Qualquer atividade que eu esteja realizando, a minha mente está... Na verdade, no português nosso, né? Ficar ligado na vida. Ficar ligado com o que acontece exteriormente, como que eu estou intimamente... Porque a influência vem do exterior e me influencia. Mas eu sou vítima dessa influência? Não, eu estou atraindo essa influência. Por isso que o trabalho ele é íntimo. O mundo regenerado que eu quero ver lá fora, ele inicia-se no mundo íntimo de cada um de nós. Olha que bonito. Nós queremos ter um mundo, viver no mundo regenerado, no mundo feliz. Mas não fazemos nada para isso. Imagine vocês se acontecesse um milagre, amanhã de manhã, todos nós acordássemos, o mundo inteiro, a terra inteira, acordasse feliz, transformada. Cada um fazendo a sua vigilância, num estado oracional permanente, equilibrado, trabalhando com o seu próximo. Percebe? É natural, a gente faz bem aos outros naturalmente, desde que estejamos trabalhando intimamente. Então eu acordo de manhã, o mundo inteiro acorda com o propósito de vigilância e de estar equilibrado. Aconteceu um milagre. A terra toda, todo o globo. Não transformamos o mundo num estalar de dedos? Transformamos. Mas sabe o que acontece? Isso eu vou falar de mim? Eu gosto de falar de mim, porque vocês pensam que o palestrante fala, tudo que ele fala, ele já realiza lá fora, é mentira. O ano passado, uma reflexão que eu fiz na minha vida. O ano passado, eu bati no peito, né? Realizei 70 palestras. Centrinhos pequenos, né? Orgulhoso. Porque realizei 70 palestras em um ano. Média de 6 palestras por mês, né? E no final do ano, fazendo as anotações com a minha esposa, né? O que tem que melhorar, o que não tem. Ela reclamando. Pô, você está indo lá fora, fazendo 70 palestras. Ela me chama de lindo, né? Ela é doida. Ela fala, lindo, você não me ajuda a lavar uma louça em casa. Faz sentido?
dar 70 palestras, fazer esse trabalho é bom, muito bom. Para mim é bom, para as pessoas que recebem essa informação é bom. Precisa de mais pessoas fazendo isso, porque tem casas pequenas que têm necessidade de ter palestrantes, é muito bom. Só que o que eu estou fazendo no micro, no meu lar, em casa? Eu estou com esse desempenho igual eu estou dando as 70 palestras lá fora? Não. A minha esposa foi sinalizando e várias questões eu tive que melhorar. Passou o primeiro mês do ano, eu pedi uma avaliação dela. Ela falou que eu estou melhorando. Lavar uma loucinha, né? Fazer o TT da Sofia. Não deixar tudo na mão da mulher. E falávamos ali fora também, né, Paulo, que eu agradeço todo dia a Deus por ter encarnado o homem. Porque mulher não é fácil, não. É uma luta, né? É ciclo menstrual, é a maternidade, a gente até se emociona. Mulher faz tudo, né? E nós homens somos pequenininhos, né? Diante de toda a responsabilidade, a força, né, que a mulher nos dá para impulsionar, para continuar dando as 70 palestras, sim. Mas a mulher precisa também, ao contrário, dentro do lar, né, que a gente esteja junto com ela, né? Porque senão não faz sentido. Os jovens vão na rua, gente, isso é tudo filosofia que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós precisamos para a nossa vida, filosofar a respeito da vida, do meu desempenho, do que eu estou realizando. E não viver de uma forma mecânica, influenciado pela grande mídia, que não quer o nosso bem. Eles querem vender, e vender cada vez mais. Infelizmente, nós temos que estar ligados ao que a mídia está nos ofertando. E a filosofia é isso, é estar ligado em tudo. O jovem sai para a rua querendo o impeachment da Dilma, reivindicando, às vezes com ideais revolucionários importantes, sim. Só que esse jovem que está lá fora gritando e querendo justiça e querendo isso, não ajuda a mãe a lavar a loucinha lá de casa. Chega em casa, da passeata, pega o tênis, joga na sala e vai para o quarto. Faz sentido eu sair para a rua, protestar com algo grandioso, que é o governo do país, e dentro de casa eu jogo minhas coisas no meio da sala, não ajudo a lavar uma loucinha, não dou atenção para minha avó idosa. Não é esse o trabalho que o Cristo espera de nós. O Cristo espera de nós o trabalho íntimo, e que naturalmente vai mudar o panorama do próximo, mais próximo de cada um de nós. E se cada célula estiver fazendo esse trabalho, o todo vai estar regenerado. Nós queremos fazer uma missão grande, um desafio grande, a gente quer ir lá para o alto, eu quero ser um grande missionário, mas a minha missão é no cadinho, de casa, do lar, do trabalho, influenciando as pessoas. Né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade. Qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, na terra, e de resistir à atração do mal? Lembra que eu disse no início? O apóstolo Paulo, né? O mal que eu não desejo fazer, eu faço naturalmente. O bem que eu desejo fazer, eu não faço. Sabe o que os espíritos responderam? Os espíritos da Pleiade da codificação? Uma resposta curta e objetiva. Um filósofo, né?
Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí está a chave de nós resistirmos a essa atração do mal. Aí está a chave de nós, do modelo eficaz da gente se melhorar nesta vida. É só conhecendo a si mesmo. E é a vigilância. Quando eu vigio, eu estou realizando o exercício de me conhecer. E isso é em todo instante, não para. O campo vibracional de atuação. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas só vou dar uma pincelada que nosso tempo está acabando. Qual que é o nosso campo vibracional de atuação? Antes disso, vamos nos analisar. Essa palavra é meio campo vibracional de atuação, né? Vamos simplificar. Nós somos espíritos. Alguém tem dúvida disso, que nós somos espíritos? Vamos levantar assim a mão. Alguém tem dúvida que nós somos espíritos? Nós somos espíritos. E nós aprendemos hoje que espírito, na sua essência, é mente, pensamento, sentimento. Isso é a essência de nós espíritos. E nós somos espíritos encarnados. Vocês acham, agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado um pouquinho. Vocês acham que a tarefa de um espírito encarnado é fácil? Não é, pessoal, não estou dizendo isso. E os espíritos que estão no plano espiritual, que nos traz informações, que traz consolo, esclarecimento, eles dizem com toda certeza: pessoal, nós sabemos que a luta de vocês diária é difícil, é complicada. Sabe por quê? Nós estamos encarcerados dentro desse corpo físico. A nossa condição espiritual, ela é reduzida, como se tivéssemos, Kardec dá esse exemplo, como se tivéssemos um vidro, né, que ele está tão sujo, opaco, que não deixa a luz transpassar nesse vidro. Então nós estamos encarcerados. Então o nosso campo de atuação ele é reduzido pelo esse cárcere do corpo. Então a nossa limitação de pensamento, ela é reduzida. No sono, quando nós nos desdobramos, dependendo também do nosso estado, a gente pode, né, buscar outras pairagens, a gente pode aprender outras coisas com os espíritos, mas depende do nosso estado, não são todos, depende da nossa condição. Normalmente, quando nós dormimos, nós estamos convivendo com espíritos que estão na mesma faixa que a nossa, buscando o que nós estamos buscando, mais ou menos assim. Então, nosso campo de atuação, quando encarnados, ele é reduzido, né? E se ele é reduzido, daí eu venho de encontro com o que eu falei agora há pouco. Estar encarnado é trabalhar, é um cárcere que a gente trabalha. O nosso maior propósito é trabalhar intimamente mesmo. O cárcere faz com que aconteça isso. Imaginemos uma pessoa que foi presa, cometeu um delito e foi presa. Ela está na cela. Por que a pessoa está presa? Não tem a liberdade de fazer as coisas na vida. Qual que é o maior propósito da pessoa estar presa numa cela? Não é refletir? Pagar um crime, mas refletir, analisar o que fez. E esse processo da encarnação é mais ou menos isso. Nós estamos encarcerados para que a gente possa não só refletir, mas trabalhar também. Então, estamos encarnados com esse propósito de evoluir intimamente. Esse é o maior propósito nosso, né? E essa deve ser a nossa reflexão. E para a gente encerrar de verdade, eu comecei aqui com pensamentos, né? Eu posso acrescentar aqui sentimentos também.
Pensamentos geram palavras? Palavras geram ações. Às vezes, pensamentos e sentimentos não geram palavras, mas geram ações diretas, né? Não necessariamente um pensamento e um sentimento cria palavras e ações. A gente não pode falar nada e já agir, né? Ações. A sequência de ações, né? Eu me reúno frequentemente com pessoas para fofocar sobre a vida dos outros. Isso é uma ação. E as nossas ações, olha a vigilância. Eu costumo me reunir com outras pessoas para falar mal de outras pessoas? Eu tenho que buscar eu entender isso. Ou eu costumo vir na casa espírita, num grupo de estudo, estudar a doutrina espírita para edificar, para me melhorar, para ser uma pessoa melhor. Né? A sequência de ações, boas ou más, geram hábitos. Kardec trabalha muito hábitos, né? Nós precisamos vigiar os nossos hábitos, que é consequência das nossas ações, que é consequência das nossas palavras, que é consequência dos nossos pensamentos. A vigilância é global. Para você analisar o caráter de uma pessoa, é só você analisar os hábitos dela. Ela costuma ir no boteco, ela costuma reunir com rodinha de conchavos, né? Então, hábitos. Caráter da pessoa. E o caráter da pessoa gera o destino. Tudo. Então, se eu estiver trabalhando aqui, que é o tema da nossa bate-papo, trabalhando a vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, no estado oracional permanente, que isso acontece a todo instante, e entender esse ciclo, eu vou estar cuidando na causa da minha existência, na minha destinação. Vocês têm curiosidade de saber para onde vamos depois de desencarnado? Vocês têm curiosidade? Tem? Analise os seus pensamentos, os seus sentimentos. Ali está o seu coração, né? Pessoal, então o que eu gostaria de dizer para vocês hoje é isso. E para encerrar, vocês sabem onde se reconhece o verdadeiro espírita? Todos somos espíritas. Hã? Onde se reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que vem toda terça na palestra espírita, aquele que participa com assiduidade num grupo de estudo. É ali que se reconhece o verdadeiro espírita? Quem que sabe essa? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Hã? Os bons hábitos? Mais ou menos isso. Oi? Isso, ó. Vamos ler na íntegra lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Não reconhece o verdadeiro espírita aquele que doa muita cesta básica, aquele que é assíduo. É lógico, tudo isso é importante. Mas é no íntimo de cada ser que se reconhece o verdadeiro espírita. Aquele que tenta domar essas más inclinações, aquele que busca evoluir moralmente, né, através da vigilância e da oração. Pessoal, agradeço a presença de todos, muita paz e até terça, se Deus quiser.